Olá, estamos no Fertilidade Cast, um incentivo da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. E hoje eu sou o Dr. Valdemar Carvalho, e hoje nós temos aqui a oportunidade de falar para vocês sobre a esteroscopia e o papel da esteroscopia na infertilidade. Esse tema, e eu tive aqui a sorte e a oportunidade de poder entrevistar uma das pessoas que mais entende desse assunto, esteroscopia no Brasil, que é o Dr. Thomas Moscovitz, meu amigo pessoal e meu sócio, e também um dos caras, assim, ícones da esteroscopia no Brasil. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de seguir com a gente, entendendo um pouco sobre o útero, né? O útero que é tão importante para algumas mulheres e tão odiado por outras, né? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas o útero é fundamental para engravidar. E as doenças do útero são um problema na parte reprodutiva. Então, esse é hoje o nosso foco principal. Nós somos os coordenadores do Esterolatam, né, que é um evento que acontece anualmente também sobre esteroscopia, que muitas vezes está relacionada ou não à parte de infertilidade. Então, vamos lá. Thomas, tudo bem, cara? Prazer em ter você aqui com a gente. É um prazer. Eu queria que vocês também se apresentassem para o público, para eles saberem direitinho. Bom, primeiro, obrigado, Valdemar, pelo convite. Obrigado à Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a Evolution. Meu nome é Thomas Moscovitz. Eu sou médico ginecologista e minha especialização foi em vídeo e endoscopia ginecológica e eu faço bastante esteroscopia. A gente procura ajudar aí o pessoal da reprodução humana em alguns diagnósticos. Então vamos lá, cara, vamos lá, todo mundo. Eu acho que é importante a gente ter aqui uma linguagem que seja acessível a todos, né? Então o nosso papo principal vai ser que vocês entendam o que é o útero, qual a função principal dele nas diversas fases da vida e principalmente a função dele na fase reprodutiva, né? Então, Thomas, você consegue falar para mim de uma forma bem sucinta o útero na mulher antes da menarca, que é a primeira menstruação, durante o período reprodutivo e o útero depois, na menopausa? De forma sucinta, o que ele muda, o que ele serve, quais são as situações dele, não doenças, as situações dele nessas fases da vida? Então, o útero, na verdade, ele funciona como um reservatório, uma casa pro embrião, tá? Na verdade, antes da paciente começar a menstruar, ele está se preparando até ele chegar numa fase que ele vai começar a ser a casa do embrião. Então, todo mês ele se prepara, né, na fase que a mulher já está menstruando, e para receber esse embrião, e se ele não recebe, ele vai menstruar, né? E a partir do momento que ele recebe o embrião, que é a casa desse embrião, né, eu costumo dizer que o endométrio, que é onde vai receber o embrião, é como se fosse um cobertor, eu explico para as minhas pacientes. Então, onde ele vai deitar, onde ele vai ficar e vai desenvolver a gestação. Passada essa fase, se a paciente engravidou ou não engravidou, depois que ela entrar na menopausa, o útero ele para de menstruar, ele já não vai ter mais função para receber esse embrião e também não vai ter mais a preparação para poder receber um embrião. Então, basicamente, o útero funciona dessa maneira. Ah, que bom, muito bom. Então a gente entendeu bem essa função do útero, e aí o que acontece? A mulher, ela vai ter a primeira menstruação dela na idade hormonal, né? Que então o eixo hormonal dela está funcionando. E aí que começam os problemas, né? Então, por exemplo, tem moças que têm a primeira menstruação aos 9 anos, e tem outras que têm a primeira menstruação aos 15 anos. Isso talvez possa fazer alguma diferença no futuro reprodutivo dela. Mas o que importa é se ela tem alguma doença que vem junto com isso, né? Então, será que essa primeira menstruação dela veio normal? Lembrando que se a gente pegar o ser humano como um primata, né? O útero ele vem para primeiro já menstruar, engravidar, né? A gente tinha um antigo professor que falava que a menstruação era uma sangria inútil, né? O professor Elcimar Coutinho, que já falecido. Mas se você pegar uma índia, essa menstruação ela vem, ela já vai ser apresentado o marido, ela já vai ter os filhos e vai ter um filho atrás do outro. Ela vai ter um filho e não vai menstruar. Ela vai amamentar, não vai menstruar. Vai engravidar de novo. Então isso é importante porque a gente entenda, porque o útero tem essa função básica. O problema é que a gente, na sociedade moderna, a mulher menstrua e fica menstruando porque ela não quer engravidar naquele momento. E a menstruação pode ser causa de doença, né, Thomas? E aí,
que você vê das principais causas de doença, já logo quando a mulher menstrua, quais são os riscos e quais as principais doenças que existem aí? Então, normalmente, as pacientes, existe meio que um tabu na sociedade de dizer que é normal a mulher ter cólica, né. Então, a principal doença que o fator por ela menstruar, pode existir uma das teorias que ela tem uma menstruação que a gente diz retrógrada, né. Então esse sangramento, ele sai normalmente pela vagina, mas ele pode também migrar pelas trompas e cair na cavidade na barriga, né, que a gente diz cavidade abdominal. E se implantar lá. E todo mês, esse sangramento, esses focos de sangramento de sangue que foram e se implantaram na barriga, eles podem menstruar e dar dor na paciente. Então o que acontece? Normalmente a gente pega essas meninas, elas falam: "Ah, eu tenho cólica", e aí a maioria dos ginecologistas acabam não pensando que isso pode ter acontecido, né, e falar: "Não, menstruar é normal". E é normal, todo mundo sabe assim, né, a gente fala entre aspas "normal", que as mulheres reclamam de cólica, né. Então, a principal doença que a gente diz, essa implante desses focos na barriga é endometriose. E normalmente no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, seja qual for o continente, o diagnóstico da endometriose demora em torno de 8 anos. E é por isso que não é tão normal assim a gente pensar que essa menina está reclamando de cólica, não está melhorando. Então a gente precisa ter mais atenção a essas coisas, né? Coisa que acontece com frequência e a gente não dá muito ouvido. E isso traz problema para essa mulher mais para frente. Ela pode ter uma dificuldade para engravidar. Então acho que a gente tem que estar mais atento a essas alterações que as mulheres reclamam que são as cólicas. Às vezes ela também reclama de dor à relação sexual, né? E ela pode vir reclamando de uma infertilidade, uma dificuldade de engravidar. E a gente tem que pensar nessa patologia que é a endometriose. Pode ser só a ponta de um iceberg, porque se você pensar que a endometriose também e a adenomiose são uma doença, eh, que rodam em conjunto, e a adenomiose é o que vai realmente, de fato, interferir na parte de fertilidade, e a adenomiose é que, de fato, vai trazer para nós, que estudamos o útero, principalmente o seu interior na fertilidade, alguns sinais importantes, né? Então, aumento de volume menstrual, a infertilidade, abortamento, né? Na verdade, para ficar claro, quando você fala adenomiose, explicar para as mulheres que a adenomiose é a endometriose que infiltrou na camada muscular. No músculo do útero. Apesar de ser a mesma doença, a gente trata como se fosse condições diferentes, e são condições diferentes, principalmente para quem faz reprodução humana, né? Isso é um fator importante, né, de levar à infertilidade e dificuldade nos tratamentos de fertilidade. Então, aí chama a nossa primeira atenção aqui para todos, né? Cólica não é normal. Essas doenças, elas podem progredir lentamente, porque a gente está falando daquela mulher que acabou de menstruar e que começou ali o ciclo hormonal, e ela pode evoluir, o Thomas muito bem disse, 8 anos às vezes para fazer o diagnóstico, e essa doença pode infiltrar no útero e pode também levar a consequências não só clínicas como dor e sangramento, mas a infertilidade. Então a gente está falando aqui da primeira causa de infertilidade, mas aí tem uma segunda causa que é muito conhecida, que são os nódulos uterinos, são os miomas, né, Thomas? Então, assim, fala pra gente dos tipos de mioma e o qual é mais importante, que a gente que fala aqui de estereoscopia, né? Qual que é o mais importante na nossa área? Normalmente, a gente divide o útero em 3 camadas, né? Se a gente for pensar, eu tenho a camada interna, eu tenho a camada do meio, que é o músculo, e eu tenho a camada externa, ou seja, que está para dentro da barriga, que são os miomas serosos, subserosos. Então eu tenho 3 tipos de miomas. O dentro da cavidade é o submucoso, eu tenho na parede, que é o intramural, e eu tenho para fora, que é o subseroso. Basicamente, os miomas de pior prognóstico para gestação e para conseguir engravidar e que levam a ruins prognósticos obstétricos, ou seja, abortamentos, falha de implantação e por aí vai, são os miomas que estão dentro da cavidade. E é esse que a gente olha por esteroscopia, que são os miomas submucosos. Tem os intramurais também. Dependendo desse intramural, ele pode ter um componente para dentro da cavidade, que é o submucoso. E aí também atrapalhar, seja na implantação, seja no tratamento e nos prognósticos obstétricos. Porque estão ligados mais a abortamentos. E o mioma, ele é uma doença do músculo, né? É um músculo, é a fibra muscular que começa a fazer como se fosse um novelo de lã, assim, vai girando Ela vai e vai crescendo, né? crescer.
segunda doença que pode interferir no útero. Diga. Uma patologia que é benigna, né? Sim, normalmente. Não é um câncer. Em raros casos ela pode ter uma transformação, mas isso é raríssimo. Então a gente está numa segunda doença que causa aí problemas para a vida da mulher, às vezes com componentes que vêm de uma herança familiar. A gente não fala genética, mas a gente fala que existe uma maior incidência nas famílias que tem mioma e também em algumas raças também. Mas eu acho que o que é importante a gente entender é que essas doenças começam a interferir. Se não forem cuidadas, vistas pelo ginecologista de forma rápida e tratadas, elas evoluem para nódulos muito grandes e que aí correm até riscos de perder o útero. Claro, a gente não quer isso, todo mundo faz de tudo para não perder um útero, tira 15, 20 miomas, mas não quer perder o útero. E aí a gente vai falar também das consequências. Por exemplo, eu fui lá, operei esse mioma por esteroscopia, por baixo. Quais são essas consequências? Porque essas consequências também vão gerar infertilidade, Tom. Na verdade, a abordagem desses miomas, né, nós estamos falando desses dois tipos de mioma, o submucoso e o intramural, para ficar claro, né? Quando você tira esses miomas, fica uma cicatriz ali na parede do útero. E isso pode levar ao que a gente chama de sinéquia, que são aderências. Ou seja, o útero, na verdade, para ficar mais claro e poder entender, ele é uma cavidade virtual, ou seja, ela é fechada. Então, para operar lá dentro, eu preciso pôr uma luz para poder conseguir ver e preciso distender essa cavidade. Então, quando eu distendo e opero, eu tiro esse mioma. Só que na hora que eu tirei esse mioma, fica essa cicatriz, essa cavidade vai fechar. Na hora que ela vai fechar, existe uma reação inflamatória ali, né? Vem um monte de células que vão fazer a cicatrização. E aí pode formar uma trave, que é a sinéquia, entre as duas paredes. E isso também pode levar à infertilidade. Então, e aí atentos, porque muitas vezes o paciente vai fazer uma cirurgia dessa, tirar mioma, por quê? Porque ela quer preservar o útero, porque ela quer engravidar. E aí formam essas sinéquias, né? Então, quer dizer, ela fez uma cirurgia para melhorar e ainda tem uma consequência que é a cirurgia. Então, o cirurgião, ele tem que estar atento. E vocês, como pacientes que estiverem assistindo, tem que estar atentas, que precisa fazer uma revisão nessa cavidade, como o Dr. Thomas explicou pra gente. É uma cavidade virtual. Pensa numa bexiga vazia, bexiga de festa. Tá vazia. Quando eu eixo, ela faz isso. Quando sai o líquido lá de dentro da cirurgia, ela faz isso. Então a gente tem que lembrar que precisa fazer essa revisão. E também é comum após as mulheres que engravidaram e perderam, né, Thomas? Como que isso é importantíssimo, né? Que quando você tem um abortamento, você tem uma gestação e essa gestação evolui para um abortamento. Nos abortamentos na qual eu não preciso fazer uma curetagem, às vezes ficam o que a gente chama de restos ovulares. E isso também pode provocar aderência. E que altera o prognóstico que nem você falou, de uma futura gestação. E nas pacientes que eu submeto uma curetagem, além de poder ficar também esses restos, é mais difícil, eu vou fazer uma abrasão ali dentro da cavidade. E isso também vai machucar, vai provocar um trauma ali naquele local. E isso também gera um processo inflamatório e pode gerar de novo a aderência e levar à infertilidade. E aí que tem coisas que no Esterolatam a gente fala muito e aborda muito esses temas, é como que a gente previne a formação dessas aderências, dessas sinéquias uterinas, entendeu? Então hoje a gente sabe que depois de um procedimento, cirurgia de miomectomia esteroscópica, ou até cirurgia de miomectomia normal, pós-aborto, né, tudo, a gente recomenda de 45 a 60 dias a realização de uma esteroscopia, pelo menos diagnóstica, para avaliar. E falando em esteroscopia, existe a diagnóstica e existe a cirúrgica, né? Uma é para diagnosticar mesmo, para ver, e a outra para resolver o problema. E existe até uma entidade entre as duas que é quando você tem um esteroscopista habilitado, que às vezes ele resolve pequenos problemas já no momento, que a gente fala de see and treat, né? Que é veja e resolva. Mas isso também não são todos os lugares que se faz, né? Tem que ter, o médico tem que ser um Dr. Thomas da vida aqui para poder fazer esse tipo de procedimento. Mas o que é interessante, não esqueçam, depois desses procedimentos tem que fazer a revisão. Eu acho que essa é a nossa lição mais importante falando. Então, a gente falou de adenomiose, a gente falou de mioma, a gente falou de sinéquias, são consequências ali, sequelas de procedimentos, grande parte das vezes, ou até sequelas infecciosas. Mas ainda tem dois temas aqui para a gente conversar. Um deles agora vai ser o pólipo e depois a gente vai falar sobre as inflamações crônicas do útero, porque a gente também não tem tempo todo aqui para ficar falando, né? Mas, de qualquer maneira... Thomas, e aí esses benditos pólipos, o que a gente faz? O que eles são? O que a gente faz com eles? Ok, então para poder entender o que é o pólipo, eu tenho que explicar um pouquinho como são as camadas do útero para a gente entender de onde ela vem.
Então, na verdade, o útero ele tem 3 camadas. A camada interna, né, para vocês entenderem, que é aquela camada que se prolifera, que aumenta de tamanho todo mês para receber o embrião. Se não receber o embrião, como ela cresceu, ela vai parar de ter uma ação de um determinado hormônio, vai ter uma deprivação que a gente fala e vai sangrar na forma de menstruação. Essa é a camada interna. A camada do meio é a camada muscular, que a gente chama de miométrio. E a camada externa, a que está para dentro da barriga, né, do abdômen, que a gente fala, é a camada serosa, que cobre o útero todo como se formasse uma capa nele. O pólipo ele se origina aqui, dessa camada interna, tá? Que é uma proliferação local de um ponto ali do endométrio e forma aquela carninha esponjosa, né? Que as pessoas costumam dizer que o meu filho teve uma carninha esponjosa. Então, quem tem filho ou quem vai ter vai saber muito bem o que é isso. O que a gente costuma explicar para paciente que fica mais fácil, né? Do que explicar uma proliferação local do endométrio. Então, essa carninha esponjosa que cresce localmente. E aí, os pólipos, eles vão interferir na parte reprodutiva, mas eles têm também 2 situações que muitos pacientes perguntam pra gente. Eu faço a cirurgia de pólipo, resolve? Ela volta? Ou ele causa alguma consequência dentro do útero? Por exemplo, a gente ouve falar que se tem um pólipo que fica ali muito tempo, interfere no ciclo menstrual da paciente, como fica escapando sangue pelo próprio pólipo ali, ou a localização onde o pólipo se encontra, às vezes causa um processo irritativo local no próprio endométrio. Todos esses seriam fatores que poderiam interferir na gestação, na futura gestação, até não está tão difícil, ou mais. Outra pergunta, tem sempre que tirar o pólipo, principalmente tanto para a mulher que quer engravidar, como a mulher que já está na menopausa? Essas são as perguntas do milhão, né? A literatura é muito... Existe uma série de publicações em relação aos pólipos, né? Mas, basicamente, os pólipos, localmente, eles provocam uma reação inflamatória, pode levar ao que a gente chama de endometrite crônica, pode aumentar o sangramento, que pode atrapalhar o desenvolvimento de um embrião que é transferido. Então, assim, quando uma paciente ela está numa determinada idade e nessa idade ela quer engravidar e não está conseguindo, e ela vai para um programa de fertilização in vitro, com certeza esse pólipo tem que ser removido, não é? Se você não remover, com certeza o colega que faz reprodução humana vai pedir para você remover. Se essa paciente é assintomática, não quer engravidar, esse pólipo tem um determinado tamanho, tudo bem, você pode acompanhar, mas sabendo que eles têm uma chance muito pequena de malignização. Agora, mulheres acima de 60 anos, é obrigatório remover esses pólipos, né? Porque é a fase onde eles têm a maior chance de malignização. A patologia é uma doença benigna, né? Mas falando em infertilidade, tem que remover. Remover sim, tem alguns estudos que mostram que em programas quando faz inseminação ou fertilização, alterariam às vezes. E aí da forma prática, né? Principalmente eu que estou com a mão na massa ali para transferir embrião. Tem 2 tipos de pólipos, né? Tem o que fica no colo do útero, a gente separa o útero em 2 partes, né? Colo, canal cervical e a parte do corpo do útero. Tem os pólipos que são mais tranquilos, que muitas vezes as pessoas não querem nem abordar, que são os pólipos do canal endocervical, e tem os pólipos de dentro do útero, que são os pólipos endometriais. Mas mesmo na reprodução, o pólipo endocervical, quem vai passar o catéter para transferir embrião, ele pode sangrar. E esse sangramento ele é deletério nas taxas de gravidez. Então, isso é um fator importante. E a outra coisa, você coloca o pólipo, o embrião dentro do útero, e o pólipo ele é bem nutritivo para o embrião, né? Ele é um tecido proliferado, com glândulas maiores, a vascularização melhor, e aí o embrião pode muitas vezes ter um tropismo ali pelos pólipos. Então, lição de casa aqui, pólipos, reprodução, se tira. Agora, como tirar? Thomas, porque assim, vamos lá, vamos falar linguajar. O cirurgião que não faz reprodução, ele quer ir lá na base do pólipo, ele chega até o músculo para falar, não, aqui não vai, eu vou tirar e não vai crescer mais. Mas é o certo, cara, porque a paciente quer engravidar. Como que a gente aborda e quais técnicas? Porque você é um cara que sabe de muitas técnicas, né? Então, eu queria que você falasse quais são as melhores técnicas para a gente abordar o pólipo e como. Na verdade, quando a gente fala em cirurgia reprodutiva, né? Vamos focar em cirurgia reprodutiva, porque senão aqui a gente vai focar em várias vertentes. Eu acho que a intenção é a cirurgia reprodutiva. Quando a gente fala em cirurgia reprodutiva, a gente tem que pensar que existe uma camada que é o endométrio, que a gente já falou, e você tem que ser o mínimo ou zero agressivo em relação a essa camada. Então,
pensar que você tem que ir até a camada muscular é deletério para essa paciente, né? Você precisa remover sim a base desse pólipo, senão ele pode voltar. E se você puder fazer o que a gente chama hoje CENTRIT, que é a paciente vem, faz uma esteroscopia no seu consultório, no ambulatório, e aí você vê esse pólipo, você tem maneiras, seja de mecânica ou usando uma energia, seja ela laser ou elétrica, de remover esse pólipo na base sem a paciente sentir dor alguma, né? Então, assim, a intenção é o pólipo ele tem uma estrutura, como a gente falou, que cresce a partir do endométrio, então ele fica implantado aqui, você vem aqui na base e remove essa base aqui e tira ele, né? Seja com uma tesoura, seja com laser, seja com energia elétrica. Então você tem que vir sem entrar na camada, que você falou, a camada muscular, você vem na camada inicial, que é o endométrio, e não afunda na camada de baixo, que é o músculo, porque aí sim a paciente vai sentir dor, e aí sim você vai traumatizar, e aí sim você pode formar sinéquias. Tá, então, pelo que eu tô entendendo, assim, o objetivo é machucar o mínimo possível, usar o mínimo possível corrente elétrica, né? Então a gente tentar fazer com tesoura. O laser, ele pode ter um bom papel, assim, para tirar, ou você acha que não vale a pena? Eu acho que vale a pena, porque o laser, a penetração dele é muito baixa, né, em relação à energia elétrica. O laser, para quem não sabe, é uma luz, né? Então você está jogando uma luz, não é uma luz qualquer, tem um comprimento de onda, e esse comprimento de onda tem um tropismo, tem uma afinidade ali pela água, e ele consegue, com isso, evaporar a água e romper a estrutura da base do pólipo. Então o trauma endometrial é mínimo. Eu acho que quando a gente fala em cirurgia reprodutiva, sim, é que eu disse como pode fazer, eu acho que a elétrica, você tem total razão. Se eu fosse escolher, eu ia escolher a mecânica ou o laser, né? Mas existe a opção de elétrica para talvez bases mais largas, tudo. Mas em traumatismo de endométrio, em trauma de endométrio, a mecânica e o laser se aplica assim. Eu acho que está muito bom, é muito bem indicada nessas pacientes, porque a penetração é de 1 milímetro, né? Seja de profundidade, seja de extensão. Tá, e legal que a gente está falando agora de técnicas cirúrgicas, e aí pro povo, pro público, né, que tem mais experiência, que gosta da área, que até faz, né, eventualmente esteja assistindo. A gente falou dos miomas, mas a gente tem uns duelos às vezes nos congressos, né? Quando a gente vai tirar o mioma também, ele tem uma cápsula, e é extremamente importante tecnicamente a preservação da cápsula. Eu queria que você falasse isso aqui pra gente, porque realmente a gente tem uns duelos aí, um crossfire. Foi um crossfire que nós fizemos, né? Eu falei de uma técnica, você falou de outra. Existem basicamente, assim, para as pessoas entenderem, duas técnicas. A técnica do fatiamento, que é fatiar, né? Que nem você está cortando um queijo, você está tirando fatias ali do queijo com aquela espátula, com aquele cortador de queijo, né? Então você está cortando e está tirando. Isso é chamado slicing, vem do inglês, né? Que é o fatiamento. E a outra técnica como o mioma está dentro da parede, né? Você pode vir com uma técnica, né, e fazer o que a gente chama de enucleação, e tirando ele, desprendendo ele da parede. Eu costumo mostrar bem um slide que é um rapaz que tem uma faquinha adaptada para ele vem aqui, começa e solta o coco e tira todo o coco e fica só a casca do coco, né? Então o que eu costumo dizer? Se você for habilitado e se você tiver a ferramenta certa, você vai fazer a técnica de enucleação. Por que a técnica de enucleação? Porque você vai traumatizar menos, você vai provocar menos sangramento. Já a técnica de slicing, você está cortando o vaso, então sangra. Então, pensando em cirurgia reprodutiva, a técnica de enucleação, realmente, ela se adapta muito mais para o que a gente quer, que é um menor trauma do endométrio. Ou seja, eu vou descolar, né, o mioma da parede, em vez de fatiar ele da parede. E você não machuca um músculo, que é aquilo que a gente estava conversando do pólipo, de todas as doenças, né? Vai soltar ele daquela estrutura chamada pseudocápsula, né, que envolve o mioma, né? Então você solta nessa pseudocápsula, a chance de sangramento é menor. Então, mas é exatamente isso que você falou. Que legal, que legal. Olha como a gente está aprendendo aqui. Agora a gente vai entrar no tema mais polêmico nosso, que é a endometrite, que é o processo inflamatório, porque esse tema é muito polêmico, que os trabalhos ainda não têm tantas evidências de como se fazer um bom diagnóstico de endometrite crônica, porque existe a endometrite aguda, o Thomas vai explicar pra gente,
mas os trabalhos não são muito claros para a gente. Então, e é um problema, porque quando uma paciente começa a ter falhas de implantação, está tratando reprodução, não engravida, transfere embrião, não engravida, e você encontra algumas coisas alteradas dentro do útero, a gente quer necessariamente culpar essas coisas. Só que a gente sabe que pode ser que não seja esta a causa, a gente está botando a culpa num inimigo ali, num inocente, né? Então, eu queria que o Thomas falasse um pouquinho, primeiro só rápido, porque endometrite aguda é uma doença inflamatória pélvica, rápido, mas a endometrite crônica, né? Porque é claro que você vai responder, mas não tem, a literatura ainda não é totalmente firme nisso, mas fala pra gente, endometrite, Thomas. Então, na verdade, você falou da minha paixão, né? Da área que eu mais gosto de estudar, que eu tenho verdadeira vontade de estudar muito sobre isso. É um tema extremamente polêmico, então primeiro a gente divide a endometrite em duas, endometrite aguda e a crônica. A aguda é um processo que nem já está falando, agudo, e na verdade a diferenciação da aguda da crônica é o tipo de célula que está lá presente. A aguda tem o neutrófilos, né, que é uma célula que existe no sangue, e a outra basicamente são linfócitos, tá? Basicamente é isso para as pessoas entenderem. Mas a gente vai focar aqui na endometrite aguda, na crônica, desculpa. Na endometrite crônica, existem alguns estudos que mostram um aumento de prevalência dessa doença em pacientes com falha de implantação recorrente, infertilidade sem causa aparente e abortamentos de repetição. Então, geralmente, nesses 3 tipos de pacientes, seria interessante a gente pesquisar, sabe? A gente não está achando nada, o paciente está com falha de implantação recorrente, pesquisar uma endometrite crônica. E como é que a gente pesquisa endometrite crônica? Né, esse processo inflamatório crônico que acontece dentro do útero. Existem vários métodos, é considerado padrão ouro você fazer uma biópsia do endométrio, que é tirar um fragmento dessa camada interna que a gente falou, que descamba na forma de menstruação todo mês, e dá para o patologista, ele vai lá e olha e tenta achar essa célula que são os plasmócitos que são derivados dos linfócitos. Só que existe um grande problema nisso. Às vezes o patologista aí não consegue ver, se ele vê, ele não sabe se aquela célula é plasmócito mesmo, tu pode confundir com outro tipo de célula, ou de repente ele está com pressa, não viu direito, e existe um grande problema que não existe um consenso de quantos plasmócitos eu tenho que achar por corte ou se é em campo todo, então esse é um problema na literatura. Existem outros métodos, mas basicamente a imunistoquímica também, né, que você pega esse plasmócito e marca, que é o CD138, que é pedido muito, e o que eu acho que é o que tem mais capacidade de fazer diagnóstico, que é a esteroscopia, que tem uma acurácia de 90%, chegou até 90%. Né? Então, eu vou ter achados esteroscópicos, como micropólipos, imagem em casca de morango, espessamento, edema, que me sugerem eu dizer que aquela paciente tem uma endometrite crônica. O grande problema você tem que ser um esteroscopista que esteja acostumado a olhar e falar, não, aquilo é uma endometrite crônica, e fazer numa determinada fase, que é na primeira fase do ciclo e com soro fisiológico. Então você tem alguns nuances aí que você tem que se ater a isso, como fazer e quando fazer. Uma vez feito o diagnóstico, aí começam as complicações, porque ou você vai se basear na esteroscopia, ou se pedir uma biópsia de endométrio, você vai lá ter o anátomo patológico que vai dizer, olha, tem plasmócito ou não tem plasmócito. Aí você fica com 2 problemas. Você tem um diagnóstico na esteroscopia e no anátomo patológico você não tem, que diz que é o padrão ouro. Eu costumo acreditar muito aqui, porque aqui você tem 90%, que é a esteroscopia, 90% de acurácia, e aqui você não sabe quantas células tem. Então, uma vez que eu vejo, eu falo, olha, muito sugestivo, você tem uma acurácia de 90%, é chance de talvez você acreditar que tem uma endometrite e tratar. Né? E o tratamento é muito tranquilo, que é com antibiótico. Então, assim, é uma paciente que está num programa tá com infertilidade, no programa de fertilização. Ela tem infertilidade sem causa aparente, falha de implantação recorrente, abortamento de repetição, nessas 3 tipos de paciente eu pesquisaria. E aí o tratamento, gente, a gente tá falando aqui antibiótico, tudo, mas é muito questionado ainda na literatura, porque o que acontece? Hoje existem até diagnósticos de microbioma do endométrio, ver se a taxa de lactobacilos está dentro do aceitável ou não, qual tipo de lactobacilo está melhor ali, e às vezes você tem um desbalanço entre esses lactobacilos que você corrige, você pode corrigir o problema e não necessariamente deu antibiótico para matar esses lactobacilos. Então, essa dúvida da literatura, que nós não temos a pretensão aqui de resolver para vocês, e queria só terminar esse podcast mostrando que
Este é um dos grandes problemas que a gente tem. Mas os outros que nós conversamos, eles são de diagnósticos obrigatórios, de boa prática médica e que vão resultar em bons tratamentos de reprodução, em bons resultados de tratamento de reprodução. Então, Thomas, eu queria agradecer muito você, gostaria de agradecer a Sociedade de Reprodução Assistida, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a Evolution, o Movimento da Fertilidade, todos que apoiam uma conversa desse nível para que as pessoas possam entender do assunto, porque o útero não é só ovário, óvulo e embrião que é toda a reprodução. A reprodução é o útero e implantação também. Implantação é um dos grandes vieses, né? Mas eu queria agradecer muito porque é muito difícil ter um cara aqui que é autor de atlas, de tratado de esteroscopia, um cara que tem muitos anos, eu vou chutar aqui, mas pelo menos uns 30 anos de experiência, ter aqui com a gente. Obrigado, Thomas. Se quiser deixar suas palavras finais aqui. Eu que agradeço, Valdemar, o convite. É sempre bom estar conversando com você. Um cara que sempre me traz várias informações da parte de infertilidade, né? A importância. Então eu pude focar bem nessa área. Eu acho bem bacana ter esse bate-bola. Queria agradecer a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a Evolution. E é isso mesmo que você falou, né? Não adianta só ter um embrião, a sementinha boa. Se eu não tiver um solo fértil, né? Se eu não tiver esse solo bem adubado, eu não vou adiantar. Eu vou jogar semente, ela não vai crescer, né? É isso mesmo que você falou. Então, eu acho que é muito interessante ter essas conversas sempre entre nós mesmos e entre as pessoas para elas poderem entender um pouco como é que a coisa funciona. Obrigado. Obrigado.